Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou ao vivo mais uma vez. Eu gostaria de deixar mais uma palavra da parte do Senhor para o teu coração nessa tarde de domingo, a qual está no Salmo 82, versículo 6, onde diz: Eu disse, vós sois deuses, e todos vós, filhos do Altíssimo. Veja que palavra tremenda. E essa palavra é uma palavra que o próprio Deus dirigiu ao povo de Israel e que também vale para nós. Nós somos deuses, filhos do Altíssimo. Veja a importância que nós temos diante de Deus. Veja como Deus nos vê. Veja como o Senhor nos enxerga. E eu vejo muitos crentes que hoje em dia eles andam como se fossem derrotados, eles vivem como se fossem derrotados e eles se enxergam como derrotados. Eles olham para si mesmos como um João ninguém, como uma Maria ninguém, como um Zé ninguém. Eles olham para si mesmos como os piores seres humanos da terra. E eles vivem se rebaixando, se diminuindo. Mas não é assim que o Senhor nos vê. Olha como ele diz aqui que ele nos vê. Ele nos vê como deuses. Ele nos vê como filhos do Altíssimo. Ele nos vê como mais do que vencedores, como pessoas que são conduzidas em triunfo, pessoas que são escolhidas por Ele para reinar em vida. É assim que o Senhor nos vê. Veja o grau de importância que nós temos diante do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você soubesse como Deus te vê, você não andaria se diminuindo, você não andaria se colocando para baixo, você não andaria falando as coisas que às vezes você fala sobre si mesmo. Se você se visse da forma que Deus te vê, você não falaria muitas coisas que você fala ao seu próprio respeito. Você não se colocaria para baixo, você não se depreciaria, você não se diminuiria, muito pelo contrário, você diria aquilo que ele diz que você é, você diria aquilo que a palavra dele diz que você é, e ele está dizendo aqui, ó, vós sois deuses, vocês têm o mesmo poder que eu tenho, vocês têm a mesma autoridade que eu tenho, a mesma capacidade que eu tenho, eu coloquei nas mãos de vocês, vocês são tão poderosos quanto eu. Aleluia! E nós temos esse poder, meus irmãos. Nós temos esse poder, minhas irmãs. Porque nós somos deuses como o Senhor é Deus. E nós todos somos filhos e filhas do Altíssimo, assim como Ele é o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós vemos que, hoje em dia, quando um pai registra um filho, às vezes o filho recebe o Júnior no nome, né? Ou às vezes recebe o sobrenome filho, mas nós aqui somos filhos do Altíssimo, ou seja, ele é Deus, ele é o Altíssimo, ele é Deus, e se ele é Deus, nós somos deuses, nós somos um Deus junior, nós somos um Deus filho, e nós temos o mesmo poder que ele tem sobre as obras do mal, nós temos a mesma autoridade que ele tem sobre as forças do mal, nós temos a mesma capacidade que ele tem sobre as forças do inferno. Então é tempo de nós começarmos a ler a palavra e entender isso aqui e começarmos a perceber a autoridade que nós temos. É tempo de nós começarmos a conhecer quem nós somos em Deus e pararmos de nos diminuir. Porque tem muita gente hoje em dia que está se diminuindo, está se colocando para baixo e não conhece o seu verdadeiro valor. Ela não sabe quem ela é em Deus. Quando a Bíblia diz que ela é um Deus, uma deusa, e filho, filha do Altíssimo, quando a Bíblia diz que ele é mais que vencedor, mais que vencedora, quando a Bíblia diz que ele e ela é conduzida em triunfo pelo Senhor, chamado, chamada para reinar em vida, escolhido desde antes da fundação do mundo para ser herança do Senhor. Veja como Deus nos vê, veja como Deus nos enxerga. Então é tempo de nós nos apropriarmos dessas verdades. É tempo de nós tomarmos posse e encarnarmos essas verdades em nós e vivermos isso na presença de Deus. É tempo de nós vivermos essas coisas e crermos nelas de todo o coração e pararmos de nos diminuir. Porque tem muita gente hoje em dia que está dentro da igreja, mas está se diminuindo, se colocando para baixo. Diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, não vou dar em nada na vida. E que conversa é essa? Que história é essa? Não dê ouvido a essa mentira do diabo. Você não é fracassado, você não é derrotado,
Você não é alguém que não vai dar em nada na vida. Você foi escolhido para reinar e para vencer. Você é nascido e nascida para vencer. Você é mais que vencedor, mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Ele te concedeu esse privilégio. Ele te deu essa autoridade. Ele te deu esse poder. Ele te deu essa graça. Ele te deu essa unção. Por isso, se aproprie disso. Se aproprie dessas verdades. Encarne elas na tábua do teu coração e não deixe ninguém roubar isso de você. Porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, você é vitorioso. Você é vitoriosa. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te destinou para algo grande. E creia nessa palavra e não duvide dela e não se esqueça dela jamais. Aos olhos de Deus você é muito importante. Você é um Deus, você é uma deusa e filho e filha do Altíssimo. O Senhor te chamou para algo grande. O Senhor te escolheu para algo grande. Isso é algo que eu estou dizendo aqui da minha própria cabeça. É o Senhor quem está dizendo aqui, ó. Vós sois deuses. E todos vós, filhos do Altíssimo, Salmo 82:6. Nós somos chamados de deuses pelo Senhor. Olha como nós somos importantes para Ele. Por isso não se diminua, não se coloque para baixo, não se rebaixe. Porque você tem um imenso valor diante do Senhor. Amém? Eu quero cumprimentar as pessoas que estão ao vivo conosco. A Daniele. Pai, Senhor, Daniele, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu acho que ela está ao vivo ainda. Se não tiver, pelo menos ela, se ela assistir no gravado, ela vai ver aqui a saudação. A paz do Senhor, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas essa era a palavra que eu queria trazer aqui nessa tarde. Vós sois deuses. Veja a importância que nós temos diante do Senhor. Veja como o Senhor nos vê. Veja como Deus nos enxerga. E muitas vezes nós andamos feito derrotado. Nós andamos feito fracassado. Nós andamos feito pessoas que, perdão da palavra, eu não gosto muito de usar essa palavra, não, mas nós andamos feito coitadinho, né? Coitadinha, no caso de muitas irmãs, e anda sempre com a bispa, minha vida nunca vai dar em nada, eu não sou ninguém, eu nunca vou vencer. Ei, que conversa é essa? Isso é conversa do diabo que está soprando no seu ouvido. Expulsa isso em nome de Jesus. Não aceite esses pensamentos de derrota na sua cabeça. Não aceite essas vozes contrárias que vêm para te colocar para baixo. Você é vencedor, você é vencedora. Você foi escolhido pelo Senhor para reinar. Você foi escolhida pelo Senhor para reinar. Você é príncipe e princesa do Senhor. Você é rei, rainha e sacerdote e sacerdotisa do Senhor. Você é um Deus, você é uma deusa. Ele que está dizendo aqui, ó, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Ei, por isso não se diminua, não se coloque para baixo, não se rebaixe, não pense que você não é ninguém, porque você tem um imenso valor diante do Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. Se você soubesse a autoridade que você tem, o valor, a importância que você tem diante do Senhor, você não se diminuiria, você não se colocaria para baixo, você não se rebaixaria, você não sairia por aí dizendo para os outros que a sua vida é uma, perdão da palavra, é uma droga, que você não vai dar em nada, que você não é ninguém. Você não sairia por aí se colocando para baixo, muito pelo contrário, você sairia falando, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa, porque aquele que venceu tudo e todos habita dentro de mim. Você sairia falando isso. Mas muitas vezes nós não temos consciência de quem nós somos em Deus. E por não termos consciência de quem nós somos em Deus, nós acabamos nos diminuindo, nos rebaixando. E às vezes nós não pegamos essa palavra para ler. E se a gente pegasse essa palavra para ler, para estudar, nós veríamos tantas coisas aqui ao nosso respeito que a gente nem sabe que a gente é, mas que a gente ao ler ficaria surpreendido. Amém? A gente ficaria surpreendido ao ler essas coisas. E uma delas é o que eu estou lendo para vocês aqui. Vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Quer ver outra? Romanos 8:37. Olha o que Deus diz ao nosso respeito. Veja como nós somos diante de Deus. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É assim que ele nos vê. É assim que ele nos enxerga como mais do que vencedores. Vencedores sobre a tribulação, vencedores sobre a doença, vencedores sobre a dificuldade, vencedores sobre a pobreza, vencedores sobre a miséria, vencedores sobre a discórdia, vencedores sobre todo o mal, sobre o diabo, sobre os demônios. Ele nos vê assim. Ele nos vê assim. Agora veja uma outra passagem aqui em Hebreus, capítulo 2.
Hebreus capítulo 2. Olha só o que ele diz aqui, olha. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos. Mas tem uma versão da Bíblia em inglês que diz assim: fizeste o homem um pouco menor do que Deus. Então nós estamos acima dos anjos. Os anjos trabalham para nós. Veja a autoridade que nós temos diante do Senhor. Veja como Deus ele nos capacitou de poder e de domínio. Os anjos estão ao nosso serviço. Tanto que em Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que são eu e você. E nós somos feitos um pouco menor do que Deus. E os anjos estão ao nosso serviço. Os anjos estão abaixo de nós. E ele diz aqui, ó, de glória e de honra o coroaste. Quem? O homem, o ser humano. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Nós temos autoridade sobre esta terra. Nós somos coroados de glória e de honra pelo Senhor. Nós somos feitura sua, obra-prima de Deus, criados por Ele de antemão para que pudéssemos andar em boas obras. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo para reinar em vida e para andar em poder e fazer as mesmas obras que Jesus fez e ainda maiores. Aleluia! Nós fomos escolhidos por Deus para viver dessa forma e fazer isso na presença do Senhor. Mas muitas vezes não temos consciência disso. E vivemos nos diminuindo, nos colocando para baixo. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não vou conseguir. Quem não é nada, quem não é ninguém, quem não vai conseguir é Satanás. Você pode, você é e você vai conseguir, porque aquele que criou o universo habita dentro de você. Aquele que pode todas as coisas habita dentro de você. Aquele que tem o poder sobre os céus e a terra, debaixo da terra, habita dentro de você. Aquele que é o dono do universo é seu pai. Você é filho, filha dele. E ele habita dentro de você. Por isso você tem essa capacidade sim. Você pode, você é e você vai conseguir. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque ele habita em você. Ele está em você, ele se move em você, como diz a letra daquele hino. Ele está em você, ele está na sua vida, ele habita dentro de você, ele se move em você, ele age através de você. E se você tiver essa consciência, não tem demônio, não tem adversidade, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem doença, não tem pobreza, não tem miséria que te para. Não vai ter nada que vai te impedir. Aleluia! Porque o Senhor, Ele, através de você, vai te dar vitória sobre todo o mal. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para você nessa tarde. Vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Veja como o Senhor nos enxerga. Veja o grau de importância que nós temos diante do Senhor. Por isso, nunca a gente deve se rebaixar e se colocar para baixo e falar que a gente não é ninguém, porque nós somos muito importantes diante do Senhor e temos um alto valor diante dele, na presença dele. Amém? Eu deixo essa palavra com você. Um grande abraço. Um beijo no seu coração. Fique com Deus, fique em paz. E lembre-se sempre, você é conduzido em triunfo em todas as coisas. Você é um Deus e deusa, filho, filha do Altíssimo. Você é escolhido, escolhida por Ele para reinar. Você é mais que vencedor e mais que vencedora sobre todas as coisas. E conduzido em triunfo sobre toda situação. E escolhido, escolhida por Ele desde antes da fundação do mundo para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, fiquem em paz e permaneçam na graça do Senhor Jesus.